Fala aí, tudo bem com vocês? Eu fico na torcida aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Everton, sou um brasileiro que mora aqui em Nova York. E desde já, galera, desejo vocês todos um bom dia, uma boa tarde, até mesmo uma boa noite. Espero que gostem do vídeo. Se gostar, compartilha, deixe seu like. Isso me incentiva a gravar mais e mais e mais, beleza? Tamo junto. Deixa eu botar o óculos pra dar uma enxergadinha um pouquinho melhor. Peguei o óculos aqui emprestado aqui por cima, só pra poder enxergar um pouco melhor. Que tá ruim a minha visão. Tô estacionado o carro aqui, tô esperando um cliente que eu fiz o transfer dele do aeroporto pra Manhattan e ele quer dar um passeio. Então vou gravar esse vídeo rapidinho aqui pra gente dar uma conversada e vamos trabalhar. Cara, no dia de ontem teve um inscrito no canal que mandou uma mensagem pelo Instagram. Pra quem não me acompanha lá no Instagram, vai aqui ó, Everton. Passou aqui? Se não passou, eu tô botando agora. Então meu nome é @EvertonAZ10 lá no Instagram. Beleza? Acompanha lá, a gente põe mais stories, a gente posta umas fotinhos lá, a gente troca uma ideia. Lá é muito mais fácil, é muito mais rápido. Então, ele me perguntou quais eram os melhores estados para se viver aqui nos Estados Unidos. Ele até compartilhou isso também lá no Facebook, que tem aqui um grupo de Facebook que tem aqui nos Estados Unidos, que é Brasileiros em Nova York. Às vezes tem umas coisinhas boas e interessantes lá para você acompanhar, você entender um pouco. Tem pessoas perguntando, tem pessoas esclarecendo. Tem umas briguinhas, tem umas fofoquinhas. Mas vai lá acompanhar lá, é Brasileiros em Nova York. É um grupo de brasileiros que tem. Só que esse negócio de os melhores estados, ele é muito de cada um. Tem pessoas que preferem alguns estados, outros preferem outros. Eu vou dar a minha opinião. Galera, que fique claro, é a minha opinião. Talvez vocês olhem outros vídeos, pessoas que dêem outras opiniões, falem até que esses lugares que eu tô falando que é melhor não seja tão bom. Falem que de repente esses lugares sejam os piores. Cada um. Mas é a minha opinião. Então eu vou começar... Eu vou tentar dar uns 5, não muito mais do que isso, pro vídeo não ficar tão longo. Então, vou dar uns 5 estados, algumas cidades ali dentro desses estados, para tentar esclarecer isso aí pra vocês, beleza? Fique bem claro, minha opinião. A vida aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa, galera, não incentivo ninguém a vir de forma ilegal aqui para os Estados Unidos. Da forma mais correta, procure um advogado de imigração para ele te ajudar para escolher o melhor visto para você vir. Okay? Quando eu falo em migrar aqui para os Estados Unidos, um dos primeiros estados que eu incentivo quem quer vir para cá, principalmente quem não fala inglês, quem não fala língua nativa e vem só com o português, é o estado de New Jersey, mais Newark, Ironbound. Primeiro, pelo custo de vida. O custo de vida em Ironbound, ele é muito barato, ele é muito mais baixo que, exemplo, aqui de Nova York. E ele fica muito próximo de Nova York. Um aluguel ali, você consegue, um aluguel de um quarto, você consegue entre 400 até 900 dólares um aluguel de um quarto. Tá? Então, no mínimo 400, vai ser um quarto mais barato, um pouco mais afastado. E no máximo um quarto muito bom, 900 dólares. Então isso é muito bom para quem está começando. É uma das maiores comunidades brasileiras que tem aqui nos Estados Unidos. Lá se concentram muitos brasileiros. Tem muitos restaurantes, tem muitas pessoas que trabalham na construção, muitos chefes. E isso gera também trabalho. Tem muito restaurante, tem muito chefe brasileiro, muitas companhias brasileiras. Então gera muito trabalho para nós brasileiros. Então é um bom lugar para conseguir trabalho. Tem bastante vaga, é próxima, então você consegue se virar muito bem. Detalhe, tem essas dificuldades. Também não se tira carteira de motorista para quem vem sem green card.
não consegue tirar carteira de motorista. Então, se você quer ter uma carteira, se você mora um pouco mais afastado, você não tem a opção de tirar carteira em New Jersey. Ainda não. O governador já explicou que vai estar tentando liberar. Isso demora um tempo, leva algum tempo, ok? Ela é uma cidade um pouco mais perigosa do que algumas outras. Ela é conhecida até como favela dos Estados Unidos. Isso algumas pessoas falam. Eu não acho tão perigoso. Eu costumo ir muito para lá porque eu trabalho lá. Então eu tenho muita coisa lá. Tenho amigos que moram lá e gostam muito. Tenho até um meu melhor amigo agora se mudou para lá e ele não tem nada a reclamar. Ele até gosta, ele fala que o custo de vida, a alimentação lá é mais barata também. Então ele tá gostando bastante. Acontece alguns crimes assim, tipo assalto a carro, roubos a carro, deixar pertences em carros não é uma boa coisa. Não deixe pertences dentro do carro. Tu vai tomar alguns cuidados, mas é um bom início, é um bom lugar para começar a vida. New Jersey, Newark, Ironbound, mais precisamente. No inverno não é uma boa coisa. Venha depois do inverno, abril, agora essa época do ano é muito bom, porque já mudou a temperatura, já tá um pouco mais quente, já consegue andar só com uma camisetinha, porque no inverno a gente consegue pegar temperaturas bem fácil abaixo de menos 10 graus. É muito fácil pegar essa temperatura no inverno. E para você que tá vindo do Brasil, menos 10 graus, você nem imagina o que é. Muitas pessoas colocam esse estado, o estado de Massachusetts, como um dos primeiros lugares na lista. Eu coloco como entre o segundo ou o terceiro até. Massachusetts é um lugar muito bom. Eu acho que é a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos. Existe muito brasileiro. Tem bairros, tem cidades que só falam português. Não só falam português, mas falam português facilmente. Como em Newark também. Como em Framingham. Framingham fala português. Massachusetts é um lugar que tá entre os melhores estados para começar a vida. Primeiro, porque tem uma comunidade grande de brasileiro. Porque o aluguel lá também é barato, é um custo de vida mais em conta em comparação a Nova York, que é onde eu vivo. O salário em Massachusetts é um pouquinho melhor do que o de New Jersey, tá? Você trabalhando lá você vai ganhar um pouquinho mais, mas o custo de vida também é um pouquinho maior do que o de New Jersey, entendeu? Então ainda coloco o New Jersey ainda como a primeira opção. E Massachusetts possui um plano de saúde, todo mundo tem direito, é Massas Health, e não sei dizer o nome agora. Não pesquisei antes, eu só sei que lá você pode você pode ter seguro saúde. Isso também ajuda bastante, ter um plano de saúde. O problema de Massachusetts é que é obrigatório tu ter carro. Você não vai conseguir fazer nada sem carro. E por você ser obrigado a ter carro, lá tem um pequeno detalhe, você não pode tirar a carteira de motorista. É estranho, né? Você precisa ter carro, mas você não pode tirar a carteira de motorista. Você é imigrante que está fora de status ou até mesmo ilegal, tá? Quem vem com green card, quem vem com documentos consegue tirar a carteira de motorista. Até quem vem com o status de estudante consegue tirar uma carteira de motorista. Até a maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos tem muita vaga de trabalho para nós brasileiros lá em Massachusetts. Na maioria na construção e delivery. São a maioria. Hoje tem muita gente entrando no Uber e Lyft. Uma das grandes dificuldades lá, para você não ter carteira de motorista, ou você anda com a carteira de outro estado, ou até mesmo você anda com a carteira do Brasil. E isso pode ocasionar problemas. Em New Jersey a polícia não é tão rigorosa. Em Massachusetts ela é muito mais rigorosa em comparação a New Jersey. Então, se você puder tirar a carteira, melhor andar com uma carteira de outro estado que andar sem carteira. E se possível, tire a carteira do estado. Como você não pode tirar aí, é um grande problema. Você consegue me entender isso? É frio demais. Se você, como eu disse que New Jersey é muito frio, você pegará menos 10 graus fácil. Em Massachusetts é muito pior. É muito mais frio. E galera, entenda, quando eu falo que é muito mais frio mesmo. E quando chega o inverno tem mais um problema, diminui muito a demanda de trabalho. Em todos os estados é isso, é assim, diminui muito. Em Nova York também diminui, mas não diminui tanto como Massachusetts. Chega no inverno, cai muito a questão de trabalho. Então se você não é tão bom, se você não é um profissional na área, provavelmente você vai ficar desempregado por um tempo. Porque o seu chefe vai ficar com quem tem experiência, os melhores, nessa época do ano, porque na hora que ele mais precisa, porque ele vai ter menos trabalho. Outro estado que também é muito bom de se viver, que eu aconselho as pessoas que estão chegando, é o estado da Flórida. Flórida, a temperatura é muito mais parecida com a do Brasil. Não faz frio, uma temperatura quente, tem muitas praias.
é uma qualidade, você vai ter mais qualidade de vida na Flórida. Lá você consegue tirar uma carteira de motorista que é válida no seu tempo, no seu período do visto. E isso ajuda muito. Na Flórida você também precisará de carro. Você não tem meio de transporte público. Ele não é eficiente. Essa acho que é a melhor palavra. Então você precisará de carro. E lá você consegue tirar carteira de motorista. Detalhe, na Flórida os salários eles são muito mais baixos. O teu custo de vida é menor, mas você ganha menos. Se você consegue fazer isso. Onde você ganha mais, maior é o seu custo de vida. Onde você ganha menos, menor é o seu custo de vida. Eu acho que para quem tem filho, Flórida é a melhor opção. Por essa temperatura, por você ter muito parque, você ter muito lazer. Você vai usar muito de lazer, você vai aproveitar mais a vida. O seu dia é mais extenso, ele é mais longo, dura mais, você consegue ter mais diversão. Muitas pessoas falam que lá tem menos trabalho, você consegue... a demanda de trabalho é um pouco menor e também o salário é menor. Eu nunca fui lá para trabalhar, então não vou saber esclarecer isso, mas escuto dizer que tem muito menos trabalho. O salário eu sei que é menor. Agora de um lugar onde eu entendo muito, que é Nova York, onde eu vivo, aonde eu cheguei, aonde eu moro até hoje. Nova York é uma cidade onde você não precisa ter carro, porque o meio de transporte é o melhor, eu garanto, é o melhor aqui nos Estados Unidos. Você tem trem para tudo que é lado. O trem você consegue se locomover fácil. Detalhe, diferente dos outros estados, Nova York ter carro é um problema. Por quê? Porque você não tem onde estacionar. Agora eu consegui estacionar aqui. Estou estacionado nesse momento. Mas é muito difícil de você estacionar aqui em Nova York. Se você estacionar em um lugar proibido, certamente você tomará ticket, você tomará multa. E é fácil tomar multa aqui em Nova York. Além de ser fácil, é muito caro as multas. Se você ficar parado num lugar proibido ou estacionar por 5 minutinhos num lugarzinho para pegar um negócio e sair, é $45 rapidinho. E se você permanecer nesse lugar, você vai tomar mais uma segunda multa. É muito rápido, é muito fácil. Então ter carro em Nova York é somente para quem precisa mesmo, para quem trabalha ou para quem necessita mesmo. Nova York também é muito fácil você conseguir trabalho. Ninguém fica desempregado aqui em Nova York, é muito fácil. Você conseguir terá diversas opções para conseguir trabalho. Você consegue trabalhar como driver, você consegue trabalhar como delivery, você consegue trabalho também muito fácil. Você consegue trabalho muito fácil também na área da construção. A construção aqui em Nova York, ela diminui no inverno, mas ela não para, diferente de alguns estados. Aqui mesmo no auge do inverno você tem trabalho, porque o trabalho daí parte para a área interna. Aqui tem trabalho o ano todo. Mas como nem tudo são flores, Nova York eu tenho um custo de vida elevadíssimo. É muito caro viver em Nova York. Aqui um quarto, em New Jersey você consegue um quarto no mínimo 400 e um quarto muito top a 900. Aqui você consegue um quarto no mínimo a 700. E um quarto muito top você vai pagar $1.200, $1.300 fácil. O custo de vida aqui em Nova York, ele é muito elevado. Aqui em Nova York não é tão fácil alugar quartos, principalmente se você não é um lugar de brasileiros. Se você quer sair um pouco da comunidade brasileira, que é muito pequena aqui em Nova York. Tem um bairro, Astoria, mas também não é tão grande, não é tão forte a comunidade brasileira aqui em Nova York. Se você quiser alugar um quarto aqui, você tem que pagar 3 meses. Acho que na maioria dos estados são assim. Mas aqui obrigatoriamente você tem que pagar 3 meses de aluguel. Então imagine, para alugar um quarto você pagar $800, $1.600, $2.400 num quarto recém chegando é muito complicado. Isso num quarto bom, tá? No quarto, um quarto bom, sem dividir um quarto sozinho, tá? Tem uns quartos divididos, mas eu já não aconselho tanto, principalmente quem tá chegando, ou até aconselho para homem, para mulher. Aqui também, por ser no norte do país, também é frio. Entre New Jersey e Nova York ainda é um pouquinho menos frio, apesar de ser colado, mas parece que Nova York é um pouquinho menos frio. Já Massachusetts é violento. E o último estado que eu coloco, que também é próximo aqui a Nova York, é o estado de Connecticut. Ele fica aqui na parte de cima de Nova York. É um estado pequeno, acho que é um dos menores estados que tem nos Estados Unidos. Tem uma comunidade brasileira bem grande, bem interessante. E lá tem umas vantagens, vamos lá. Em Connecticut, você consegue tirar carteira de motorista, mesmo estando ilegal, você consegue tirar carteira de motorista. Então isso é uma grande vantagem, tá? O aluguel é muito mais barato, você consegue alugar casas por $1.200. Sim, consegue alugar casas. Enquanto você aluga um quarto aqui em Nova York por $1.200, lá consegue alugar uma casa menor, mas uma casa. Mas também tem seus problemas, não é tudo mil maravilhas. Em Connecticut tem um grande problema, que todo mundo precisa ter carro. Você não consegue fazer nada a pé, você não consegue, não tem essa opção de fazer a pé. O meio de transporte público lá é ineficiente, não existe, não tem.
É estranho isso para quem mora no Brasil, né? Mas não tem, você precisa ter seu carro. Os salários em Connecticut, eles são menores. Eu acho que dentre esses estados que eu falei, ele vem ser o menor. Não, eu acho que Miami é menor, Connecticut depois é o de Connecticut. Então, Nova York é maior, Massachusetts depois e New Jersey depois. Então, Connecticut vem nesse quarto patamar aí, vem abaixo desses estados aí. Tem uma demanda de trabalho legal por ter uma comunidade brasileira muito atuante, muito legal, então tem bastante trabalho também. Você não vai ficar desempregado. E detalhe, ele fica muito próximo a Nova York. Fica cerca de trem, 40, 50 minutos, 1 hora de trem no máximo. Então não é um grande problema. Se você precisar vir a Nova York, você vai poder vir tranquilamente. Para trabalhar fica um pouco mais complicado vir de Connecticut para Nova York. Mas se você precisar fazer alguma coisa aqui, é muito próximo. Igual a New Jersey. Tem muita gente que vive em New Jersey, mora em New Jersey e trabalha aqui em Nova York. Nova York fica no meio dessas duas aí. Fica no meio entre Connecticut aqui, New Jersey aqui e Nova York fica no centro. Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês para escolher os estados para morar aqui nos Estados Unidos, eu daria esses aí, como eu disse. Eu acho que eu daria New Jersey primeiro, Massachusetts segundo, Nova York ou Connecticut. E eu acho que por último, dentre esses cinco, eu daria Miami, por o salário ser um pouco mais baixo. Se você vem para juntar dinheiro, para ter dinheiro, Miami não é a melhor opção. Agora, se for para ter qualidade de vida, eu já faria o contrário. Eu daria Miami primeiro, Connecticut segundo, e depois eu acho que eu daria Massachusetts. Nova York e New Jersey eu deixaria para não ter uma qualidade de vida tão boa como nesses outros estados. Essa é a minha opinião, espero que tenham gostado do vídeo, um videozinho rápido, e tamo junto misturado. Fui!